Só de você falar essa primeira palavra, eu já sei que você é doutora no assunto. Eu não Procrastinação. procrastinação. Olá, eu sou a Lígia e hoje eu trouxe uma pessoa muito especial para conversar com a gente. Foi o meu melhor professor do colégio de biologia, Miguel. Seja muito bem-vindo, Miguel. E a gente vai falar de um tema, de uma coisa que ele foi a primeira pessoa que me contou que existia. Então, depois de muitos anos, na verdade não tanto, né, Miguel? Porque a gente é novinho, né? Não, imagina, faz 6 meses. A gente se reencontrou depois de algumas tentativas, dessa vez online, deu certo. Quem disse que o engajamento social não funciona, né? Seja muito bem-vindo, Miguel. Muito obrigada. Obrigado, Lígia, pelo convite. Você também sempre foi uma aluna maravilhosa. Era a melhor aluna que a gente tinha, né? Tinha ainda uma coisa ainda competitiva na época, assim, se estudava, era uma aluna sensacional. E agora continua sensacional, mas bicho grilo, né? Bicho grilo. Mas estou feliz aqui da gente prosear. É, muito bom. Porque uma das minhas hipóteses é que a procrastinação é só homeostase. O sistema está só mantendo o que ele entende de equilíbrio. Né? Então é aí que entra a homeostase. Você é o primeiro episódio dessa série de julho. Nossa Senhora. A primeira pessoa que eu ouvi falar de homeostase na vida foi você. Foi você que me contou o que era homeostase. Então eu achei que seria divertido a gente conversar sobre isso. Bom, homeostase, Lígia, é um equilíbrio dinâmico, né? Tudo no mundo tende à entropia, à bagunça, né? A energia vai se dissipando, né? Os átomos, a matéria e a energia, né? Matéria e energia tendem a dissipar e perder suas estruturas, né? A homeostasia é essa capacidade que a vida tem de manter constante o seu funcionamento, introduzindo determinados inputs para determinadas reações. Né? Para uma reação de alto calor, o organismo dá um jeito de dissipar calor. Né? Então, quando a gente morre, a morte é basicamente a entropia, aumenta a entropia de tal monta que o organismo não consegue manter o equilíbrio dinâmico. Então, é um equilíbrio dinâmico. Eu acho que a coisa mais fácil de entender é o ladrão da caixa d'água, né? A caixa d'água, ela tem uma boia que quando está baixa a água, ela abre a torneirinha, deixa aberta a torneirinha e vai entrando. Quando a água sobe, essa boia sobe, puf, tampa. Então e tem o ladrão que é o excedente. Se passar um pouquinho, se aquilo não equilibrar, ele joga a água fora. Então esse equilíbrio dinâmico é essa capacidade que os seres vivos têm de se manter dentro de um range, dentro de um delta de reações químicas e temperatura. Então, essa é a homeostasia, né? Essa capacidade que a gente tem, que eu te falei do Damasio, ele fala muito desse equilíbrio emocional que tem por trás disso, né? Há também uma homeostasia que extrapola a questão física e chega no psicológico, que tem a ver com processos neuronais, que tem a ver com processos fisiológicos, né? Então, uma das características básicas da vida é a manutenção do seu estado, né? Então, isso, grosso modo, é essa homeostasia, essa caixa d'água que está sempre equilibrando a quantidade de água, né? E essa manutenção do estado é o que mantém a gente vivo, né? E a gente nem precisa ficar lembrando o nosso corpo para fazer isso, né? A gente não precisa dar comando nenhum para isso acontecer, né? Conseguimos artificialmente, quando há um desequilíbrio muito grande, por exemplo, o Covid, quando você tem um problema, um desequilíbrio muito grande, que a entrada de oxigênio é baixa, você tem lá os respiradores, você tem os balões de oxigênio. Então, como nós entendemos qual que é esse espaço, esse range, né, esse delta, onde a vida existe, nós equilibramos isso. E os sistemas artificiais, quando percebem que, no monitoramento se percebe que vai falhar, a gente tenta manter. É como a febre. Uma febre,
você artificialmente põe lá água geladinha, com pano mais geladinho, para baixar essa temperatura. Então, a tendência é sempre o desequilíbrio. Por isso que a vida é tão maravilhosa, porque a tendência é o equilíbrio. Se você fica 3 minutos sem oxigênio, você morre. Então, é uma coisa maluca. O tempo inteiro está lá funcionando. E, ao mesmo tempo, quando a gente quer mudar as coisas, tem que romper esse equilíbrio, né? Ao mesmo tempo, ao fato que a manutenção da vida é manter esse equilíbrio, muitas coisas que a gente se expõe, ou que a gente faz, ou o estilo de vida que a gente leva, a gente está afetando esse equilíbrio o tempo inteiro, né? Muito. Acho que a coisa mais marcante desse livro, do Damasio, que ele fala da homeostasia, basicamente a preocupação dele é a homeostasia. E ele vai muito para a neurociência. E uma coisa que eu fiquei muito impressionado, porque na escola que eu estava, eu fui diretor do Singularidades, e a família que era dona, a família Diniz, trazia muito essa questão da metafísica, a gente fazia muitas reuniões. E eu sou muito racional, minha cabeça é muito complicada, né? E eles têm um conceito que é head, heart e hara. O hara, que é o gut, né? Que é lá nas tuas entranhas, é onde a gente tinha que tomar as decisões, né? Que é a intuição. Olha que coisa legal. E para mim, essa história de intuição, sei lá, né? Eu acho que tem, mas não associava isso. E depois lendo, os chineses falam muito do cérebro intestinal, que o intestino tem um cérebro. E o Damasio veio e conta o porquê. Porque a gente era, há milhões de anos atrás, o primeiro pluricelular era uma água-viva. E era um organismo muito simples, era praticamente um estômago com uma membrana de pele em torno desse estômago. E esse estômago, ele permitia a entrada e saída da água constantemente. O ambiente externo entrava muito fácil. Então, mas se esse ambiente externo entrava muito fácil e esse ambiente externo poderia ser muito perigoso. A parte interna desse estômago da água-viva, ela começou a desenvolver um conjunto de células nervosas, muitas células nervosas. E parte desse estômago primitivo deu origem ao nosso intestino e parte ao cérebro. Olha que coisa louca. E esses neurônios que tem desta parte é um neurônio que é diferente do nosso neurônio, que tem o nosso neurônio é uma linhazinha, né, um fiozinho, com um rocambole de gordura protegendo. Esse neurônio que está aqui, que está no nosso intestino, não tem esse rocambole. Então, a quantidade de neurônio que tem no nosso intestino, são 7 metros de intestino, é quase maior do que o cérebro, a quantidade de neurônio espalhado. Então, a percepção que a gente tem aqui nesse intestino, da alimentação, do medo, tudo está aqui no hara. Então, essa parte homeostática da gente, ela tem uma parte racional, mas ela tem toda uma conexão neuronal de percepção e de interpretação que a gente não consegue sacar, que está no intestino delgado. Por isso que a gente fica tão com dor de barriga, por isso que dá aquela tremelique, por isso que a yoga trabalha muito essa parte, a história do... Então, a homeostasia aí tem também a ver com um conjunto de percepções que a gente tem, por exemplo, um animal numa floresta, muitas vezes ele reage antes de sacar. Por quê? Porque é uma percepção primitiva, intuitiva, que diz, tem alguma coisa ali, eu não percebi que tem, mas toda essa parte intuitiva sacou e eu vou fugir, porque senão eu morro, né? Então, é muito legal, porque ele traz uma perspectiva biológica, anatofisiológica, que eu nunca tinha pensado e que extrapola muito. Então, a homeostasia também tem a ver com essa capacidade de perceber o ambiente intuitivamente, né? E que já se explica, não é algo que vem, e que ajuda a gente a sobreviver. Olha que legal. E, na verdade, é a maravilha do nosso sistema nervoso autônomo, né? Que ninguém dava bola para ele. Porque tudo isso é mapeado pelos aferentes, né? Estão ali medindo o tempo inteiro o que está acontecendo e vão ajudando a gente a manter a vida. Eu acho que isso que a gente nem combinou, mas foi genial isso que você disse, porque o assunto do mês que a gente está falando aqui é procrastinação, motivação e segurança.
E a minha hipótese de todas as coisas que eu já estudei até agora é exatamente isso. Não é que a gente não quer fazer, não é que a gente tem preguiça, é porque tem alguma leitura que o nosso corpo está fazendo que ou não tem espaço ou não deixa a gente priorizar algumas coisas. E é por isso que eu te convidei para falar disso. Olha, nem tínhamos combinado e você tipo, chegou ali, ó. Há uma confluência, né? Mas também tem um autor que eu não gostava e não gosto muito, que é o Daniel Goleman, aquele que falava da inteligência emocional. E que ainda acho uma coisa meio... Não é uma coisa que chega em mim. Mas um dos livros dele, e eu não sei porque eu li à época, que chama Insight. Eu era executivo e tal, e eu ouvia muitas palavras, e o livro chamava Insight. E ele fala de uma coisa muito legal nesse livro, que é uma camada que a gente... Aí eu vou na procrastinação. Ele fala o seguinte, que existe uma camada que não é nem o inconsciente, nem o consciente, que é o subconsciente, tá? Que funciona mais ou menos assim, e funciona comigo muito, porque eu sou um grande procrastinador. Eu só consigo entregar na última hora. Se tiver 2 horas para entregar, eu vou usar essas 2 horas, mesmo que eu tivesse tido 3 meses. E ele fala uma coisa muito legal, que nesse subconsciente, você tem o problema, você se dedica um pouco e você abandona. O procrastinador faz isso. E nesse abandono, esse subconsciente continua trabalhando e continua captando. Assim como esse intestino que o Antônio Damasio fala, desse cérebro intestinal, nós continuamos numa camada de... Quando você se preocupa e engancha no problema, ele continua trabalhando. E os insights vêm muito... O insight não é que surgiu do nada, é que aquela cabeçota continua trabalhando. Então, eu só consigo entregar eu mesmo. Eu não vou negar, eu sou bom. Tudo que eu entrego muito bem. Só que você tem que falar para mim, ó, você tem que mentir para mim. O prazo é tal dia, né? 3 dias de antecedência, porque aí eu consigo trabalhar. E eu tenho certeza que nesse processo, você está vendo um cinema, você está vendo ou lendo um livro, uma notícia, aquilo vai agregando. E eu consigo entregar algo sempre muito criativo, sempre com algumas ideias diferentes. Então, eu acho que também a procrastinação, ele tem esse aspecto dessa intuição, né, que você está trabalhando aqui no intestino, mas tem esse, que pode ser até o subconsciente, pode estar lá dentro desse intestino. Então, é muito importante, por isso que é tão complicado. Eu tenho preconceito com gente que entrega tudo muito rápido, tudo... Porque eu falo, porra, ele tinha tempo para ficar criando. E ele foi lá e entregou a tarefa. Então, lógico que tem gente que sofre. Eu não sofro mais. Eu não sofro mais. Eu já sofri muito com isso. Eu não sofro porque eu entendi que faz parte do meu processo criativo, né? Mas também faz parte da homeostasia, que é essa capacidade de você ir se equilibrando, né? Dentro das pressões cotidianas, entende? Dentro daquilo. E o fato é que entre o pedido e a entrega, eu fiz 700 outras coisas no meio, né? Então, eu consigo fazer essa movimentação sem perder o equilíbrio, né? Porque aí é que a gente está falando de equilíbrio mental, porque aí tem a depressão, que aí é um desequilíbrio, né? Você tem as neuroses e tal. Então, eu não tenho neura, eu estou sempre fazendo as coisas no tempo final, mas eu faço. Mas olha só, você já tem a consciência disso, e você já tem a consciência do quão produtivo é. Se a gente for pensar do ponto de vista fisiológico, certamente tem umas condições ideais da sua bioquímica aí, que elas chegam num ponto X quando você tem lá o tempo curto, porque de alguma forma deve ter uma mudança na oxigenação, na sua pressão arterial e tal, que te chegam nesse momento alerta que você tem que lutar ou fugir, né? Porque daí eu já venho te olhando e das coisas que eu tenho estudado, eu nem diria que isso é procrastinação. Essa é a sua homeostase. É assim que funciona. Né? A sua entrega, o seu processo produtivo é assim que é. Porque é o estado, é o alerta, quando o sistema simpático está lá operando total e vai fazer o que precisa ser feito para sobreviver.
né? Ainda que sobrevivência na nossa vida atual seja várias outras coisas, muito mais emocionais do que biológicas, né? Mas Sim, é assim que eu vejo. Por isso que eu acho a história da homeostase tão fascinante nesse sentido. A gente tem que voltar para a nossa biologia, porque nós somos mais biológicos do que psicológicos para entender alguma coisa, né? é isso. Eu acho que vendo o que o Damasio fala, na verdade, eu não sou um determinista nesse sentido. Eu acho que tem outras coisas que a gente não sabe ainda, né? Mas a gente é muito biológico, né? A gente é muito... e entender essa biologia é fundamental. Ela é muito... por exemplo, eu tomo muito café. Eu sou muito agitado. E agora, em casa, eu tomo quase 1 litro de café por dia. Mas eu podia, mas não encano mais, sabe? Eu não consigo sentar na mesa, Lígia. Eu como rapidinho e levanto. A minha família já entendeu. Eu levanto, fico do lado de fora da mesa, conversando de longe, de volta. Mas aí a homeostasia também tem a ver com essa questão social, que eu acho importante, sabe? Porque a minha família entende o meu jeito. Assim, é muito raro. Eu gosto, e aí a gente vai se condicionando nessa homeostasia familiar, que eu adoro sentar sábado e domingo com a minha esposa de manhã para tomar um café, e é um dos poucos momentos que eu tenho que eu fico 1 hora e meia sentado conversando. Isso é um condicionante, você se condiciona a isso. Cotidianamente no almoço, não sei o que, em casa eu como rápido, levanto e fico falando, já fico lavando a louça e tal, entendeu? Mas há um momento nesse processo de homeostasia que eu adoro sentar e conversar, né? Principalmente com a minha esposa, porque ela é educadora, a gente gosta de ficar pensando. Então, acho que aí também é muito você se entender e a família entender, entende? Ninguém fica me cobrando, eu fico aqui lendo sozinho, horas e horas, e cada um no seu canto. Então, também a homeostasia acho que a ver com essa relação social de equilíbrio que você vai estabelecendo, né? Senão você fica... Porque aí, se você se obriga a fazer as coisas, aí muda a fisiologia, todo o estresse, toda essa porra de neurotransmissor que estoura. Então, o equilíbrio tem a ver também com essa capacidade de interação social, de você... Por exemplo, eu estava muito angustiado com as notícias. Eu parei de ler. Assim, não é que... o Jornal Nacional me deixava angustiado. Ler o jornal aqui, posso ter até a mesma notícia. Mas, então, acho que a homeostasia tem a ver com esse conjunto de equilíbrios para não gerar a entropia. Que o contrário é essa entropia, essa bagunça, né? Maravilha. E se a gente começa a prestar, se a gente sabe que é assim que funciona e começa a prestar atenção às nossas reações, a gente já sabe quando alguma coisa incomoda tanto, ou quando há coisas que você não vai se sujeitar, por exemplo, o Jornal Nacional, porque aquilo vai aumentar a sua bagunça interna, né? Tudo vai ficar apitando, né? Todas as sirenes internas aí vão estar lá fazendo aquele escândalo. Então, acho que à medida que a gente vai observando isso, e o nosso corpo tem muito para ensinar para a gente, né? Porque tem uma sabedoria que está aí há muitos anos, né? Quantas espécies, quantas pessoas, quantos serizinhos não morreram para a gente hoje saber o que as nossas células sabem, né? Então, eu acho que eu costumo dizer que a gente é muito mais biológico do que psicológico, porque presta atenção, vê se você consegue prestar atenção em alguém quando você está apertado para fazer xixi. Não consegue. Imagina. Pode ser a pessoa mais importante na sua frente. Você quer ir embora correndo, você quer sair de lá porque não vai funcionar. Então, eu acho mas que... é mesmo, quando você está com medo, a tua retina abre, nós não podemos negar essa... A gente não pode negar o corpo, né? Muito do pessoal que vai na linha de cultura, o pessoal da sociologia, eles de alguma forma, muitas vezes, eles fogem dessa questão, né? Por exemplo, agora, eu estou fazendo uma forte crítica às escolas aqui no Brasil, porque nós estamos vivendo uma situação de não com esse desequilíbrio dos vírus, essas relações sociais que se voltaram para dentro da casa.
mas a tua vovó pode morrer, você vê a morte das pessoas, você tem uma crise política. E algumas escolas simplesmente acharam que podem fazer isso, acordar às 7h30 da manhã a criança e começar a transmitir aula e se orgulham disso. E não faz sentido nenhum na minha cabeça. Aprendizado é contexto, né? É ambiente. Se você acredita que é só a razão que funciona, basicamente é isso. A formação integral exige todos os aspectos. E num contexto de tragédia, de pandemia, é outra coisa. A escola não pode ser a mesma coisa, né? Então, acho que a ideia de homeostase, para todas essas campos, ela é fundamental. Porque nesse momento há um desequilíbrio. Há um desequilíbrio emocional. O que as pessoas... Como um termostato do aquário, que vai regulando. A homeostasia é o termostato do aquário. Se aumentou a temperatura, ele baixa. Se diminuiu, ele aumenta, né? E diferente do termômetro, né? O termômetro, ele não quer saber do ambiente, né? Ele não tem interação. A escola está funcionando como termômetro e não como termostato, né? E toda educação é termostática, porque ela depende do contexto. E se a gente for para a biologia de novo, né? As crianças também sentem, independente, principalmente as mais novas, também sentem que tem alguma coisa errada. E daí, se está todo mundo operando na frequência da sobrevivência, elas também, não tem espaço para aprender nada. E daí, no final do ano, as escolas vão ter como dado todo aquele conteúdo, mas e aí? Quem aprendeu o quê? Quem absorveu o quê? Né? Nada, eu poderia aprender muito mais, porque tem uma coisa, eu faço muitas lives e das reuniões online, né? E às vezes tem reunião de 2 horas. Eu termino exausto. 2 horas de reunião online. Por quê? Porque é diferente de eu ver suas reações, né? É uma coisa chapada, né? Eu não posso levantar e te dar um toque, abraçar, brincar. Como eu gosto muito de ficar fazendo isso. Você não consegue. Você tem que ir ali e prestar atenção, não sabe de onde está vindo o som. Então, também é um desequilíbrio homeostático da percepção, entende? O organismo não se formou para um mundo bidimensional. Ele se desenvolveu num mundo tridimensional, né? E tanto que a nossa espécie só se deu bem porque foi capaz de, nos movimentos de pular de uma árvore para outra, sacar a tridimensionalidade. Como a gente está vivendo num mundo bidimensional, o estresse que isso nos causa, porque eu não sei, eu simplesmente, atavicamente, a minha origem evolutiva dizia que eu sou bom porque eu consigo pular de um lugar para o outro, porque eu consigo ver as cores direitinho. Uma das coisas que me chamou mais atenção nesses estudos do estresse que está causando, por que as pessoas ficam tão cansadas fazendo as coisas online o tempo todo, né? Tem a ver com as teorias evolucionistas mesmo, né? Porque quando a gente está aqui no online, a gente está com a visão focada. Então, a visão focada o tempo inteiro, você está ativando, muito estresse, né? Você está no nível de atenção muito alto, né? Então, tem uns exercícios que falam que de tempos em tempos você tem que pausar e olhar pela janela, olhar para o ponto mais distante que você tem, porque daí a gente lembra o nosso corpo, a nossa capacidade de visão de longo alcance, né? Que foi uma das coisas que permitiu que a gente sobrevivesse, se antecipar às ameaças. Então, que você não sabe, esses dias na quinta-feira estava tendo uma reunião super importante, né? Um monte de gente discutindo uma nova coleção que a gente está desenvolvendo na editora e a gente é da inovação e tal. E eu tirei a imagem e o som. E deitei aqui mesmo, e falei assim, vou ficar ouvindo. Aí eu dormi, cochilei, dali a pouquinho começaram a gritar, Miguel, o que você acha? Miguel! A minha esposa veio correndo, me acordou. Eu falei, puta que pariu, deu, né? O chefe, todo mundo. Mas exatamente. Não dá, meu. Não dá, muito. Não dá, eu não consigo, né? Eu, quando estou em reunião, eu levanto, vou para lá, vou para cá. Aqui não dá, você tem que estar. Então, nós estamos vivendo o desequilíbrio, e talvez o desequilíbrio vai ser a tendência do mundo agora. A tendência é o desequilíbrio. E como eu me equilibro nesse desequilíbrio? Qual é o meu termostato? Como o meu termostato vai funcionar? Né? Essa é a grande sacada. Vai ser a pergunta de $1 milhão. Quem consegue resolver ou ter uma receita para isso, vai
vai conseguir ganhar popularidade, no mínimo. Ai, muito bom, adorei. Nossa, a gente nem tinha combinado, eu só te falei o tema e foi muito genial, porque é mais ou menos na linha do que eu estava pensando, das minhas hipóteses aqui, ó, maravilhoso. Mas olha, vê esse livro, ele chama Estranha Ordem das Coisas. Mostra a capinha para mim. Eu vou botar, eu ponho o nome aqui. Eu acho que você pode baixar se você tiver Kindle, tá? E o subtema é as origens biológicas dos seus sentimentos e da cultura. E olha que louco, aqui, não sei se você consegue ler, aqui no cantinho que eu escrevi. Eu li faz quase uns 8 meses isso aqui. Olha e aí só. Tá cheio de observações sobre a homeostase. É basicamente sobre a homeostase. E ele vai no campo dos afetos, no campo da cultura, né? Eu acho que vale a pena você ler, vai te ajudar muito. Além de ser uma leitura bem gostosa do Damasio, é um texto bom. Maravilha. Dica já anotada aqui. Legal. Muito legal. bom. Miguel, foi um então, prazer tá bom, enorme. Enorme. Muito, muito, muito obrigada. Foi uma delícia te ver, poder saber de você e dessa conversa voltar há alguns anos na vida. Muito bom. Enquanto você falava ali e falava do termostato, me veio na mente exatamente você desenhando na lousa lá do Giordano. Maravilhoso. Desenhava tão mal. Maravilhoso. Então, querida, estou à disposição da sua pesquisa. Se precisar mais coisas, você me fala, tá? Adorei essa prosa. Muito, muito, muito obrigada, Miguel. Abraço de novo. Obrigado.